Boa noite aos corações queridos. Que nos abençoe o Senhor Jesus, amparando-nos os corações e concedendo-nos sempre a sua paz. Quem pudesse observar no tempo, abrindo uma imensa janela, veria o palco da Galileia, onde os espíritos amargurados e sôfregos ante as dificuldades que se apresentavam e a distância imensa do amor e de um Deus que pudesse atender-lhes as necessidades emocionais e afetivas, veria também, neste mesmo cenário, a presença amorável e inconfundível de Jesus, deixando um rastro de luz por onde passava. Às noites, quando meditava na presença do luar, que ele atendia às necessidades da alma, na profunda identificação com Deus, a brisa suave balouçava-lhe os cabelos, como a agradecer-lhe a presença na terra e no mundo, que ele organizara para que a criatura humana aqui pudesse experimentar o seu processo de evolução e de soerguimento das suas necessidades. A natureza carreava raros perfumes, e em muitos desses momentos sublimes e especiais, Jesus assentava-se com os seus discípulos e deixava-lhes lições profundas, porque seriam eles os pilares do cristianismo, aqueles que levariam para o futuro sobre os próprios ombros a mensagem imorredoura da Boa Nova, preparada nas estrelas, nos mundos celestes de onde ele provinha, fazendo a vontade do Pai. Jesus era a doce figura de Deus, expressa na humanidade, trazendo a sua vontade para que o homem pudesse encontrar alento, consolo, esperança e entendimento das suas dificuldades emocionais. Em um desses momentos muito sublimes, Jesus anuncia a toda a gente: eu estou no Pai e o Pai está em mim. Quando Jesus assim dizia, ele anunciava que as suas ações, que os seus sentimentos eram a propagação da mensagem inequívoca do Criador. Ele era a representação viva do amor de Deus na humanidade. Quem quisesse encontrar o caminho para Deus, ao experimentar a sua presença, ao ouvir a sua palavra, ao ter contato com os seus sentimentos, conseguiam encontrar este caminho. E embora as dificuldades, encontravam sentido para as suas vidas. Muitas criaturas ficavam curadas ao estarem na sua presença, ao ouvirem dele as palavras que libertavam as almas das prisões que se encontravam há milênios. Espíritos renitentes, endurecidos, encontravam sentido para as suas vidas ao ouvirem a sua pregação. Jesus era a manifestação da mensagem divina em si mesmo. Ele era o exemplo vivo da mensagem que ele mesmo trazia, da Boa Nova que foi edificada no seu próprio coração, como templo vivo, onde todos os homens podem e podiam também se inspirar para darem prosseguimentos ao seu crescimento emocional e espiritual. O homem necessita conviver com Deus na sua intimidade. Todos necessitamos do Pai. Embora temos dificuldades muito grandes em reconhecer esta necessidade. As abstrações, os convites que a vida nos faz e a forma como nós vivemos faz com que nós nos distanciemos dessa possibilidade que é experimentar Deus em nossa natureza. Mas o homem necessita conviver com Deus na sua intimidade se quiser encontrar força para vivenciar os processos existenciais. Não é difícil reconhecermos na humanidade aqueles que possuem essa proximidade com Deus. A força que lhes vitalizam as entranhas mobilizam recursos muito distantes da capacidade que visualmente encontramos neles.
quando verificamos a vida de Chico Xavier, de Madre Teresa de Calcutá, de tantos espíritos que moveram multidões, que conseguiram inebriar corações em torno da verdade que carregavam, nós verificamos e entendemos que eles possuíam uma proximidade com Deus em seus corações. E aí estava a força da mensagem que anunciavam. Porque, sendo criaturas frágeis na aparência, conseguiam inebriar corações e fazer com que seguissem a trajetória e o rumo que estavam indicando. Nós vemos um Chico humilde, doce e sereno, mas com a força de um gigante, indicando o caminho que ficará para a humanidade para muitos e muitos milênios. A sua trajetória de luz, os seus livros, os seus exemplos, firmarão um convite para sempre em nossos corações de que nós podemos superar as dificuldades que nos limitam ao crescimento, se nós conseguimos encontrar este destino, este endereço de Deus em nosso próprio coração. Vivenciando o amor como ensinou Jesus, eles indicam esse caminho para Deus e dizendo a todos nós que este caminho é possível. Me lembro que uma amiga, há pouco tempo agora, passando por muitas dificuldades, ela disse assim: eu ouço tanta gente dizer que se emociona enquanto está orando, que sente Deus, mas eu nunca senti. Eu desejo ardentemente encontrá-lo dentro de mim, mas eu nunca consegui fazer isto. As minhas orações são maquinais, são mecânicas, são orações frias, que nada mais representam um cumprimento de uma obrigação que eu me impus, de fazer isso todos os dias. Quem sabe Deus me ouve, porque eu não consigo senti-lo em mim. E ela disse assim, eu lhe disse, que procedimentos você está tomando para sentir Deus em sua natureza? Ela disse assim, eu desejo ardentemente, eu desejo sentir Deus ardentemente. E aí nós encontramos Amélia Rodrigues, o venerando espírito que escreve pelas mãos de Divaldo Pereira Franco, quando ela diz assim: é necessário que, se quisermos encontrar o caminho até Deus, se quisermos sentir Deus em nossa intimidade, é preciso aprender a ouvir o sofrimento no coração dos sofredores, pois assim nos sensibilizaremos, e nesta sensibilidade nascerá este convite que vai nos aproximar e nos levar até Deus. Se permanecermos nas mesmices que vivemos, vinculados a toda essa trajetória que nós estamos trilhando de nossas vidas, dificilmente encontraremos o caminho de Deus em nossos corações. Mas não é simples assim a tarefa de aguçar os ouvidos para ouvir o sofrimento no coração do sofredor. Para isso, a criatura tem que dispor-se a realizar tarefas que possam aproximá-la desse sentimento. No Evangelho segundo o Espiritismo, encontramos a assertiva: fora da caridade não há salvação. O espírito que não consegue preocupar-se com alguém além de si mesmo, dificilmente vai conseguir sentir alguma coisa de especial no seu íntimo, sequer muitas vezes a presença de um espírito amigo, quanto mais a identificação com Deus. Para isso, diz o Evangelho, é necessário que exercitemos o bem, que nos direcionemos nas tarefas que nos aproximem dos nossos irmãos, e aos poucos vamos criando um olhar especial, uma audição especial, aquela que permite que as dificuldades dos nossos irmãos não passem desapercebidas por nós, que consigamos enxergar naqueles que estão ao nosso lado a necessidade de nos aproximarmos deles para atender aquilo de que eles estão necessitando e que nós podemos fazer. E a prática do bem é este caminho, é esta direção que sensibiliza-nos a alma, que constrói sentimentos bons que vão nos direcionando para o sentimento maior, que é a percepção de Deus em nossa intimidade. Mas não é simples, porque realizar tarefas do bem exige de nós disposições e esforços que nós temos que mobilizar com toda a nossa gana, com toda a nossa alma, porque estamos cristalizados nos hábitos seculares, nos hábitos que trazemos de sermos servidos, ou de não nos preocuparmos com nada, de estarmos usando as pessoas, usando a vida, sem nos preocuparmos.
que vivemos numa família humana, onde todas as pessoas são importantes para nós, são nossos irmãos. E foi isso que Jesus tentou nos dizer quando deixou a sua mensagem dizendo: ama o teu semelhante como a ti mesmo. Somente nesse sentimento de preocupação, de ocupação com a necessidade do outro, é que nós desenvolveremos estas capacidades em nós, que possibilitarão essa proximidade com Deus. E aí, quando nós formos orar, teremos uma experiência de Deus em nós. Conseguiremos nos emocionar, conseguiremos sentir uma força que nos impulsionará a realizar aquilo que nós necessitamos e conseguiremos entender a vida que temos, superar os problemas que nos alcançam e auxiliar os nossos irmãos também a carregar a sua cruz, o seu fardo. Há poucos dias, nas nossas atividades assistenciais, um dos amigos estava nos dizendo que ele, juntamente com a esposa, foi entregar um móvel que ganhou de uma pessoa para levar a um lar de uma família necessitada. E chegando lá, a casa muito simples, da frente havia uma outra casa muito simples também no fundo, e eles então começaram a descarregar aquele móvel. Quando então começaram a prestar atenção numa cena que foi acontecendo enquanto eles descarregavam o móvel. A senhorinha que iria receber o móvel recebeu a visita de um senhor que morava no fundo, que disse a ela: a senhora pode me emprestar 1 litro de óleo? E ela olhou para ele e disse assim: olha, eu não tenho 1 litro de óleo, porque o meu óleo está acabando. Mas olha, eu tenho um copo, e eu posso lhe ceder um copo. E ele então disse: então me ceda um copo. E ela foi lá, pegou um copo de óleo e entregou nas mãos, e ele foi todo feliz para sua casa, porque era só o que ele necessitava, mais nada, era de um copo de óleo. Esta atenção de dividir o que nós temos, de dividir o sentimento, de dividir as nossas coisas, de partilhar, não importa o que seja, cria disposições na nossa alma que faz com que nós nos sintamos mais suaves, mais leves, mais ternos, mais completos em nossos sentimentos. E disse o amigo: e eu que fico fazendo conta de tantas coisas, que fico lá na nossa casa reclamando de coisas que a gente tem de sobra, coisas que a gente gostaria de ter e no momento não dá, verificar, a pessoa ficar feliz porque um copo de óleo satisfez a sua necessidade daquele instante. E aí nós encontramos o Espírito Joana de Ângeles ao dizer que nós devemos viver simplesmente, e não simplesmente viver. Viver na simplicidade é não criar coisas desnecessárias, não criar angústias, ansiedades para alcançar coisas utópicas, que muitas vezes ocupam um grande tempo da nossa vida e não nos deixa disponíveis para estarmos mais próximos dos nossos irmãos. E é essa proximidade dos nossos irmãos que vai fazer com que nós edifiquemos sentimentos que vão ser a base da nossa felicidade, já nesta vida e também na vida futura. Porque o homem bom é feliz. Não importa onde ele esteja, o que esteja fazendo, o que esteja lhe acontecendo, ele é feliz. Uma repórter, nós assistimos uma reportagem de uma cidade grande, num final de ano, e uma repórter estava passando embaixo de alguns pontilhões e verificando pessoas que ali estavam, e eles acordavam as pessoas na madrugada e queriam saber o que eles estavam sentindo, sendo excluídos do Natal. Por que eles estavam ali, ninguém se importava com eles, e se o Natal tinha alguma importância para eles? Alguns não queriam falar, outros diziam que há muito tempo não pensavam no Natal. Quando então ele se aproxima e tem uma mãe recostada a uma pilastra, coberta com alguns jornais, pois a madrugada estava meio fria, segurando uma criança ao colo. Quando a repórter se aproxima e diz a ela: o que significa o Natal para você? E ela então descobre o jornal e expõe a criança que estava amamentando-lhe, que estava se amamentando dela, e ela olha para a criança e olha para a repórter, que recua e começa a chorar. E vira e diz uma das coisas mais sublimes que nós entendemos em relação à necessidade que nós temos uns dos outros.
Ela disse: o Natal é isso. Para esta criança, o melhor lugar do mundo é o colo da mãe. Ela já está no melhor lugar do mundo, que é o colo da mãe. Ela não precisa de mais nada. Está protegida, está amparada e está nos braços de quem ela mais confia. E a repórter diz: comemorar o Natal é entendermos que estamos nos braços de quem nós deveríamos confiar mais, que é Jesus. Levemos a mensagem desta mãe para os nossos lares e nossos corações. E ela diz, ao encerrar a matéria: hoje eu aprendi uma grande lição, que as coisas mais sublimes da vida estão nas coisas mais simples, e não nas festas e tudo aquilo que a gente pode propiciar no dia de Natal aos nossos familiares, e esquecemos de dar-lhes a nós mesmos. Aquela mãe era tudo o que aquela criança tinha, e aquela criança era tudo o que ela tinha. Ambas estavam felizes, embora naquela condição de extrema privação. Tudo fazia sentido. E nós, que temos muitas coisas e muitas vezes nada faz sentido. A depressão assola-nos o coração, a síndrome do pânico traz-nos medos terríveis por resgatar lembranças inconscientes dos males do ontem que nós não estamos equacionando, que nós não estamos buscando melhorar, mudando o nosso caráter, melhorando os nossos sentimentos, nos aproximando de Deus. Deus é uma presença viva em nossa natureza, que necessita do exercício do bem, do amor, da caridade, para que nós nos salvemos desses estados cristalizados de almas, que são os estados das repetições anteriores dos mesmos comportamentos, que fazem com que nós nos aflijamos tanto, embora tendo tudo, embora tendo uma vida de desafios, é claro, que todos possuem desafios. Está no Evangelho segundo o Espiritismo que todos estão sujeitos às mesmas vicissitudes. O homem rico, o homem pobre, o homem inteligente, o homem simples, todos estamos sujeitos às mesmas vicissitudes, porque a vida é um convite ao crescimento, à liberação dos sentimentos ruins, para o nascimento dos sentimentos nobres e o encontro do homem com Deus em sua natureza. Quando Jesus asseverou: eu estou no Pai e o Pai está em mim, ele nos demonstrou que a sua mensagem não é apenas uma bela obra de ética e de moral, mas é também um roteiro por onde nós devemos seguir, e com certeza nos levará à edificação de nós mesmos, à edificação dos bons sentimentos em nossa natureza. Então é preciso que nós aguçemos os ouvidos da alma para auscultar a necessidade do nosso semelhante. Narra Humberto de Campos que certa feita Maria estava terminando seus afazeres, quando bate-lhe à porta um homem. Ela abre e vê um senhor de barbas longas, de cabelos desgrenhados, de roupas rotas, envolvido pelo pó da estrada. E ele olha para ela com profunda tristeza, ajoelha-se e oscula-lhe as mãos, ao que ela imediatamente levanta-o, olha-lhe nos olhos e diz: o que está acontecendo contigo, meu irmão? E ele diz: minha mãe, como farei para vencer as minhas dificuldades? Sinto-me desamparado e abandonado nessa estrada escura da vida. Abaixou os olhos e chorou copiosamente. Novamente Maria toca-lhe o rosto e levanta-lhe o olhar. Olhando profundamente nos olhos, deixa transparecer o seu olhar amoroso e terno e toda a sua dedicação maternal, ao que ele aquece com muita alegria, e o seu espírito exultante parece beber a mensagem sem palavras que vinha do olhar de Maria, e ela lhe diz: meu filho, isto vai passar. A única coisa que não passa é o céu em nossos corações. E ele então, tomado de uma grande felicidade, beija-lhe as mãos outra vez e sai pela estrada e vai embora. Quando é que nós conseguiremos consolar uma alma com o nosso olhar cristão?
quando estivermos pleno deste céu de que nos falou Maria. Quando estivermos no céu das nossas almas, que segundo o livro Céu e Inferno de Allan Kardec não é um lugar de beatitudes, mas é um estado interior onde a criatura se instala quando consegue identificar-se com as leis divinas, e esteja onde esteja, estará em paz. Este é o céu. Este é o céu que procuramos e o céu que necessitamos. Muitas vezes vivemos em regiões infernais, que não são ambientes de fogo, de lama, com um demônio a nos espetar, mas vivemos estados infernais interiores, onde a amargura, a incompreensão, onde o ciúme, a inveja, assola-nos terrivelmente e transforma os nossos dias em dias amargurados e tristes. Diz-nos Amélia Rodrigues: todos temos motivos para sorrir todos os dias, para olhar a natureza e a vida e agradecer a Deus a oportunidade que nos deu Jesus de estarmos neste planeta, onde Ele é o governador espiritual que veio até nós, deixando as regiões sublimes para mergulhar no pântano das imperfeições morais onde nós vivemos e nos transmitir a sua mensagem de libertação. Esse é o nosso mestre. Por ele nós devemos e temos como encontrar um caminho para sermos felizes apesar de qualquer vicissitude que nos assole. Mas para isso é preciso que sentimentos nobres nos sustentem. E estes sentimentos não nascem só porque nós queremos. Eles necessitam de exercício, para que nós possamos mudar a nossa ótica, mudar o nosso entendimento da vida. É preciso que nós exercitemos os sentimentos nobres. E só há um caminho: a convivência com aqueles que não podem nos dar nada, com aqueles que nós, desdobrando os nossos esforços, conseguimos levar alguma coisa de nossos corações, de nosso tempo, da nossa palavra amiga, de um alimento, de um cobertor, de um remédio, seja qual for. Qualquer coisa que possa partir de nós na direção daquele que necessita, auxilia-nos a quebrar estas cascas, esta rigidez que trazemos na alma e deixar nascer novos sentimentos de docilidade, de ternura, de bondade, que vão ser os sustentáculos das nossas vidas. A gente reclama que não tem a paz que a gente queria, que não tem a felicidade que a gente queria, mas essa paz só pode nascer dentro deste clima de satisfação que o Espírito tem que nutrir por si mesmo. Nós temos que estar satisfeitos conosco mesmo, e só conseguiremos fazer isso quando estivermos plenos de sentimentos bons, porque ninguém pode nos dar o que nós buscamos. A gente fica na dependência de que os outros nos façam felizes, de que Deus nos faça feliz. O dia que Deus me fizer feliz, eu vou acreditar nele. Enquanto isso, eu fico aqui, no meu mundinho e na minha descrença. Mas nós só conseguiremos sentir o Criador, só conseguiremos ter paz, plenitude e tranquilidade quando nos desdobrarmos em serviço do bem, para que através desse serviço consigamos edificar nobres sentimentos na alma, que nascem nesse esforço, nesse exercício, nessa doação. Senão, nós estaremos no mesmo caminho que sempre estivemos há séculos, tendo Deus na nossa razão, mas não no nosso coração. Nós ouvimos falar de Deus há séculos, temos muitas informações do Criador aqui, na nossa mente, mas temos poucas aqui, no nosso sentimento. E é aqui que nós vamos encontrar o Criador, não é aqui. O homem não compreenderá Deus com a sua razão, porque Deus é incompreensível para a nossa condição evolutiva, mas nós podemos senti-lo, nós podemos percebê-lo, e para percebê-lo é preciso criar um ambiente na alma para identificarmos-nos com os seus atributos, que é a bondade, que é a sensibilidade, que é a doçura, que é o perdão, que é a tolerância, que é a paciência. Todos esses atributos identificam-nos com o Criador e faz com que nós tenhamos força de viver e realizar aquilo que nós necessitamos realizar. Confiando em Jesus, encontramos também esse caminho. Uma repórter inglesa, ao ver no noticiário que Madre Teresa realizava as suas ações, ela percebeu e disse: essa mulher só pode ser um engano. Isso deve ser exagero da mídia. Como pode alguém fazer o que ela faz?
eu vou desmascará-la. Pega um voo e vai até a cidade onde está a Madre Teresa. E no dia em que ela chega, em especial, Madre Teresa estava a distribuir pequeninas trouxas de alimento para as criaturas necessitadas, uma a uma, entregando-a pessoalmente para cada criatura que se apresentava à frente dela, em meio a uma multidão. E ela, cotovelando-se para cá e para lá, se aproxima de Madre Teresa e fica a observar-lhe. E vendo que eram pequenas porções de coisas que Madre Teresa dava às pessoas, ela disse: essa mulher deve ser maluca, não é possível que ela seja sane. Onde já se viu entregar misérias a essa gente? Que benefício vai ter isto? Aí ela chega perto de Madre Teresa e diz: o que a senhora pretende? A senhora pretende alimentar toda essa gente? Madre Teresa volta-se para ela e diz assim: não, minha filha, eu não pretendo fazer nada. Quem os alimenta é Jesus. Eu apenas distribuo o que Ele me dá. E se Ele acha que essa porção é suficiente, quem sou eu para dizer que não é? E continua. E lá vai a repórter atrás dela, seguindo-a, incomodada com aquele trabalho de Madre Teresa e verificando a alegria com que ela fazia isso. Chegando mais à frente, ela diz assim: a senhora acha que a senhora vai conseguir resolver o problema dessa gente distribuindo comida para pombos? Nesse momento, Madre Teresa recolhe-se e 2 lágrimas correm pelo seu rosto. E ela olha para o olhar frio e intranquilo da jovem repórter, sem dizer-lhe uma palavra, ao que a mesma sente-se estremecer. A repórter diz que sentiu como se as suas entranhas revolvessem e um raio do céu caísse sobre o seu espírito, demovendo-a daquelas ideias cristalizadas e infelizes que ela estava manifestando. Mas continuou. E mais adiante, já sem tanta empáfia assim, pergunta a Madre Teresa: a senhora acredita mesmo que essa gente é feliz? Senhora, acredito que a senhora devia se preocupar com outras coisas. Ontem mesmo adentrou uma escola no meu país, um homem armado, e atirou em 20 crianças. Atirou em toda a gente que ali estava. Uma verdadeira carnificina. E depois suicidou-se. O que a senhora acha disso? Isso é um mal real. Madre Teresa novamente curva-se e outras lágrimas brotam dos seus olhos piedosos e bondosos. E Madre Teresa olha os olhos daquela mulher e lhe diz: oremos por ele, minha filha, oremos por ele, é uma alma infeliz. Nesse instante, novamente, a repórter diz que outro raio atravessou-lhe o íntimo, e ela então fica sem ação. E fica por muito tempo ali paralisada, vendo aquela mulher distanciar-se, observando-a, como a vislumbrar uma luz que a envolvesse, como se o céu estivesse presente na terra naquele instante, e ela nunca havia sentido isso. Ela que ainda era jovem e via as coisas de maneira tão prática, naquele instante aprender a enxergar que alguma coisa de especial havia na prática do bem, porque agora ela havia sentido alguma coisa de especial. Volta para o seu país e depois, ao escrever esta crônica, encerra dizendo: depois que conheci Madre Teresa, nunca mais fui a mesma pessoa. Eu também agora saio por aí a procurar necessitados, a distribuir comida para pombos, deixando uma grande mensagem de amor que nasceu de um coração de uma figura de pequena estatura, de pouca aparência, mas de uma alma grandiosa, um gigante espiritual a transmitir amor e bondade à terra, deixando um legado que a humanidade também não esquecerá tão cedo. Muitas fontes de inspiração para aqueles que desejam fazer o bem. E nós? Quais são os caminhos que nós estamos buscando para também despertar em nossa natureza os bons sentimentos que possam sustentar as nossas ações na terra, que possam permitir que compreendamos a vida que temos, que compreendamos as pessoas que estão ao nosso lado e as aceitemos como elas são, vendo em cada um a presença de Deus,
em correspondência sentindo também Deus em nossa própria natureza. Este é um tempo de reflexão. A humanidade é convidada a refletir. Muitas obras chegam às nossas mãos falando dessa transição que a humanidade vai experimentar e que nós já estamos experimentando, convidando-nos a construir uma nova era dentro de nós, para que o mundo do futuro, ao chegar fisicamente, nos alcance também espiritualizados, modificados e melhores, para habitarmos e colaborarmos com o projeto de Jesus de instalação do reino de Deus no coração dos homens e nos nossos próprios corações. Deus não é uma abstração. Deus é um sentimento em nós. Se nós não procuramos a construção de bons sentimentos em nossa alma, dificilmente teremos uma experiência de Deus em nós. É importante que nós meditemos a respeito. É importante observarmos os valores que estão expostos ao nosso lado, as pessoas com quem convivemos, os convites que a vida nos faz à nossa transformação, para lentamente irmos modificando esses painéis desta visão cristalizada que temos. Muitas vezes realizamos práticas nos campos do bem, prática nos campos do Evangelho, mas dificilmente nos envolvemos com o sentimento. Dificilmente o sentimento está presente. Nesse momento me recordo que há pouco tempo do atendimento fraterno, uma senhora puxando pela mão um filho com uma dificuldade que até então não havíamos identificado. Ele não enxergava praticamente e ela tinha que puxá-lo. Aguardou o nosso estudo da manhã e depois adentrou a sala para o atendimento fraterno. Ela ficou por alguns instantes observando a sala, observando a casa e disse: eu gostaria muito de crer, mas eu sou materialista convicta, não acredito em Deus. E eu disse a ela: bom, materialista a senhora pode ser, convicta acredito que não, porque a senhora está aqui. Se a senhora fosse convicta, eu seria a sua maior incoerência. A senhora está numa casa onde se acredita em Deus, onde vivenciamos princípios do Evangelho, em nome de Deus. E se a senhora veio até aqui, é porque não é materialista convicta. Todos temos um pouco de materialismo em nós, mas convictos não, porque senão não estaríamos aqui. E ela então nos observa e diz: há alguns anos atrás, há precisamente 20 anos atrás, eu tinha um casamento feliz. Meu filho era jovem, tinha 20 anos. Meu marido, uma pessoa saudável. Eu sempre fui uma pessoa frágil, sempre dependi do meu marido e da vida que tínhamos. Mas, um certo dia, meu marido e meu filho resolveram viajar. E nesta viagem, um trágico acidente. Meu marido não morreu, mas o meu filho passou muito tempo numa UTI, entre a vida e a morte. E quando deixou a UTI, eu não reconheci mais meu filho. Este que está aqui não é meu filho. Eu não consigo me comunicar com ele e ele não me reconhece. As coisas que diz não têm nexo. Eu tento manifestar o meu sentimento a ele e ele não corresponde. Quantas noites dirigi as minhas preces a Deus, rogando-lhe que devolvesse o meu filho, e ele não me atendeu. Quantas vezes roguei de joelhos, pedindo misericórdia para que ele punisse a mim, mas que devolvesse o meu filho, e ele não me atendeu. Então concluí uma coisa: Deus não existe. Se ele existisse, atenderia um apelo de mãe, mas ele não me atendeu. A partir daí, desenvolvi uma amargura muito grande, desenvolvi um estado de sofreguidão indescritível e tornei-me uma pedra. Se você abrisse o meu peito agora, no lugar do meu coração encontraria uma pedra, porque eu não sinto nada, não tenho piedade de ninguém, não sinto coisa alguma por quem quer que seja ou por qualquer coisa que seja. Mas eu estou cansada
estou desesperada. Ideias de suicídio passam pela minha cabeça, de terminar com esta vida insignificante, desta vida sem sentido, para que tudo caia na nulidade. Mas aí eu penso, e ele? O que vai ser dele? O que vai ser desta criatura que eu não reconheço, mas que ficou sob a minha guarda? Agora, necessito cuidar dele, mas como farei isto? E naquele instante ela disse assim: e para ajudar, há 10 anos atrás meu marido desencarnou, morreu, e me deixou também. Antes, eu pelo menos tinha ele para conversar, e há 10 anos que não converso com ninguém, a não ser sentada em meu sofá, a dialogar com esta criatura que não sei quem é, porque ele não pode atender aos meus apelos. E nós dissemos a ela: mas a senhora já procurou comunicar-se com o seu filho, e não com a forma semi-desfigurada que a senhora está vendo à sua frente? O problema é que a senhora não quer aceitar que o seu filho está aí dentro, que este é o seu filho, porque o seu orgulho a privou do convívio social. A senhora, envergonhada de conviver com as suas amigas, a ter que carregar esta criatura semi-deformada para lá e para cá, resolveu isolar-se de todo mundo. A senhora já pensou na possibilidade de tentar encontrar o seu filho dentro dessa forma que a senhora abomina? Nesse instante, ela começa a chorar copiosamente. E por incrível que pareça, o menino, que parecia não manifestar nenhuma reação, volta-se para ela. Sem enxergá-la, fixa-se nela e estende a mão, tocando-lhe os ombros e os cabelos. Ela, um tanto constrangida, olha do lado e percebe que era a mão do filho que estava lhe tocando. E fica desajeitada, não consegue entender. Afinal de contas, faz 20 anos que ele não manifestava nenhuma reação, nenhum sentimento, nada. Quando então ela diz, chorando, olhando para ele: por que que você e seu pai fizeram isso comigo? Por que que vocês me abandonaram? Vocês sabiam que eu era frágil, que eu não poderia cuidar da minha vida sequer, e ele parte e me deixa cuidando de você. Por que vocês fizeram isso comigo? Naquele instante, em momentos muito especiais, isto acontece. Adentra a sala e nós percebemos pela sensibilidade mediúnica a presença de Maria Dolores, de braços dados com o pai do menino. E ele, naquele instante que o pai adentra a sala, ele para de acariciar a mãe e olha para o alto, a uma certa distância, pois ele estava sentado e o pai estava de pé, e estende os 2 braços e diz: papai, papai. E ela então, novamente, mais copiosamente chora, num desespero incontido, e diz: não é possível, eu estou sentindo o meu marido, eu sei que o que o meu filho está vendo é o pai, mas a morte não termina tudo? Deus existe então? Existe realmente uma vida depois da morte, do corpo físico? Existe alguém que vela por nós então? E Maria Dolores pediu que transmitíssemos um recado do pai a ela, dizendo: minha querida esposa, eu nunca lhe abandonei. E não foi um capricho do destino, o acidente que levou o nosso filho a essa condição. Ele traz um resgate doloroso de um passado cujo sentimento mergulhou numa proximidade muito grande do que você está sentindo agora. Também foi materialista, alguém que negou a providência divina e agiu de forma irresponsável, sem respeitar a vida de quem quer que seja, cometendo um crime hediondo e terrível que o precipitou na condição que ele está. E eu e você viemos para ampará-lo, mas eu não me lembrava
que devia partir antes que essa jornada terminasse. E você, não se recordando, embora tentássemos falar muitas vezes contigo, resolveu rejeitar a ideia de assumir a responsabilidade sobre o nosso filho. Lembre-se, procure Deus no seu coração, e você terá o teu filho de volta, e me terá também de volta. Procure Deus, e poderá sentir o Criador no seu coração, e vai conseguir comunicar-se com seu filho, porque até hoje você não conseguiu porque o rejeitou. E a benfeitora foi-se embora, levando o marido, e nós nos abraçamos os três, e ela prometeu que a partir daquele dia iria ter um contato com o filho diferente de todo o tempo, de todo aquele tempo que teve até então, que ela iria tentar buscar comunicar-se com a sua alma, esquecer a condição do corpo e buscar o espírito. Há 20 anos que ela não o ouvia dizer coisa alguma, e ouviu dizer: papai. Se ele pode dizer isto, vai poder dizer outras coisas, vai poder falar muito mais. Quem sabe consigamos, eu e ele, estabelecemos diálogos mais profundos, porque agora eu estou voltando à minha convicção: Deus existe, e Ele me presenteou com o maior de todos os presentes que eu podia ter em minha vida. Devolveu-me a uma só vez os meus 2 maiores amores, o meu marido e o meu filho, que agora eu consigo enxergar como a criatura mais próxima do meu coração. Saíram os 2 abraçados. Quando chegaram, ela puxando-o como quem puxa um cão, por uma cordinha pequena, por uma correia. Foram embora, abraçados. Meus irmãos, o que o sentimento de amor a Deus faz em nossos corações? Quando nos aproximamos desse sentimento, a nossa vida tem sentido. Não importa o que nos aconteça, a vida tem sentido. Fora desse sentimento, nós ficamos entregues à dureza, à rigidez e às consequências das nossas imperfeições que nos sufocam, nos angustiam e nos perturbam. Nos tornamos criaturas exigentes e nunca nos saciamos com nada. O homem bom não exige nada, e o pouco que recebe ou tem, lhe planifica, lhe exulta, ele glorifica. E ele compreende que a vida é um fanal de luz, onde a sua participação deve ser a mais ativa possível. Meus irmãos, pensemos, é importante que busquemos em nossas almas novas disposições de servir. O coração humano é um receptáculo do amor de Deus, referto de sentimentos que nos levam à esperança, motivando-nos o amanhã, auxiliando-nos a conviver com o presente e com todos os seus impositivos. Todas as necessidades que experimentamos agora são desafios de crescimento espiritual. É importante que lutemos para retirar as ferrugens que se abateu sob a bagagem, sob o tesouro da nossa alma. Há muito tempo caminhamos na direção contrária dos propósitos do bem. É necessário que retornemos na direção da compreensão para buscarmos na prática da caridade, na proximidade daquele que sofre, na visita ao doente, que muitas vezes nos aguarda uma vez por semana à sua cabeceira para uma palavra amiga, para um olhar amigo, e nós nos planificamos. Para encerrarmos, queríamos apenas dizer de uma pequena experiência que tivemos numa visita fraterna. Visitávamos uma senhora que estava na cama, praticamente um toquinho de gente. Ela tinha esclerose múltipla, tinha mal de Alzheimer e sofria de mais alguns problemas que não permitiam praticamente que ela se comunicasse com ninguém. E durante muito tempo fizemos o evangelho à beira da sua cama, acreditando que ela não percebia nada.
uma semana antes dela desencarnar. Fomos lá para fazer o evangelho com ela. E ao encerrarmos, passando a mão sobre a sua cabeça e dizendo a ela que a vida era maravilhosa e que apesar daquela condição, ela era muito amada pela sua filha e por Deus. Terminamos a prece e quando íamos saindo, ouvimos ela dizer: eu sei disso, eu sempre soube disso. Todos viramos para trás olhando, admirados com a sua condição, porque a filha disse há muito tempo que ela não profere uma palavra. Meu Deus, minha mãe é lúcida. Ainda bem, e graças a Deus, que eu sempre conversei muito com ela, sempre a motivei, procurei dar-lhe esperança de que a qualquer dia ela se libertaria dessa condição. Uma semana depois, ela partiu. Mas nós ficamos refletindo sobre isso. Como é importante para nós tirarmos um pouco do nosso tempo, da nossa vida, do nosso conforto, de estarmos conosco mesmo, para estarmos com os nossos irmãos. A casa espírita é um oásis onde nós buscamos trabalho, onde encontramos todas as oportunidades que possamos ter para servir, para trabalhar e edificar o nosso espírito. Que Deus nos ajude, que o seu amor que nos cobre todos os dias, permita que o nosso coração se desdobre em serviço, para cada vez mais diminuirmos de estatura orgulhosa, para crescermos em humildade, para que estejamos sempre mais, cada vez mais, na presença de Deus. E que Ele nos abençoe e nesta noite nos conceda a sua paz. Graças a Deus.